E eu quero falar um pouquinho sobre essa manifestação feita por Donald Trump logo depois do telefonema, que durou cerca de meia hora, segundo os ministros que participaram, que disseram que foi uma conversa bastante tranquila, amistosa, satisfatória, porém ainda superficial. O presidente Lula teria apresentado as questões que são relevantes hoje para o Brasil, mas na própria publicação que foi feita por Donald Trump, há um detalhe que eu quero explorar aqui com os nossos comentaristas. Nenhum tipo de menção, diferentemente do que aconteceu no momento em que as sanções foram impostas, em que o governo norte-americano questiona a maneira como a justiça lida com o processo de Jair Bolsonaro e essa afeição que o governo norte-americano tem ou tinha pelo ex-presidente, nessa manifestação aqui, ela não aparece. Assim como o governo brasileiro faz questão de ressaltar que a conversa tratou de pontos econômicos. A ausência do nome de Jair Bolsonaro nessa publicação de Donald Trump indica algum tipo de mudança no movimento adotado pelos Estados Unidos, no teu ponto de vista, Landim? Olha só, Evandro, primeiro eu acho que é muito precipitado a gente afirmar isso, né? Porque a gente vai ter uma maior clareza e essa reunião vai ser muito importante, Evandro, para entender qual é o real motivo para o tarifaço contra o Brasil. Significa que é uma sanção por conta de Jair Bolsonaro? Significa que é a aproximação do Brasil à China, né, tornando aí o BRICS mais forte, ou é um motivo até estritamente comercial, dado que, embora os Estados Unidos tenham superávit com o Brasil, a economia brasileira é muito fechada, tem questões de propriedade intelectual e tarifas acima do que os Estados Unidos praticam contra a gente, Evandro. E para você, Piperno, significa alguma coisa? Há algo nas entrelinhas que é relevante entre a nova, digamos, relação entre Brasil e Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma, mostra que o ex-presidente Bolsonaro é um moribundo político também para o olhar da Casa Branca. Porque, moribundo político? Sim. Quem é que vai se importar com o bolsonarismo ainda? Veja, aqui no Brasil, o Centrão, mesmo setores da Faria Lima, já buscam uma outra alternativa. Já se fala muito do governador Ratinho Júnior, de alguém de perfil mais moderado. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que não vai haver reversão no status político do presidente Bolsonaro. Ele está condenado. A dúvida é se ele vai para Papuda ou se vai para algum quartel, ponto. O governo americano, pragmático, não vai mais perder tempo com isso. Isso também desarma o discurso da direita mais radical de que o presidente Lula não conversa, o presidente Lula está dando... Não, é sim um novo momento. A gente não sabe se vai haver acordo. O que todos nós estamos tomando agora conhecimento é de que não há ruptura. Ô Zé Maria Trindade, você acha que essa conversa indica então que Bolsonaro hoje seria um moribundo político para os Estados Unidos e contraria as críticas de parte da direita e também de alguns políticos de que Lula não teria conduzido a conversa da maneira correta com os Estados Unidos? Bem-vindo, meu amigo, boa tarde para você. Pois é, o tal deu match, né, como diz a gíria, né? Muito boa tarde a todos. Olha, existem alguns bastidores ali que respondem exatamente a sua pergunta. O primeiro bastidor é que houve uma preparação do presidente Lula. Vários assuntos foram colocados na mesa, fizeram as perguntas para ele para ver exatamente como ele responderia, né? Assim por alto, assunto por assunto. O presidente Lula convocou para esta reunião o ministro Fernando Haddad, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, também o assessor de Relações Internacionais, Celso Amorim, e, evidentemente, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, o Sidônio Palmeira, né? Então, o gabinete do presidente Lula estava ali cheio, né? Então, houve, sim, uma grande preocupação, né? A reunião foi considerada de sensível demais em nível altíssimo. E, no final, já que não houve nada errado, é por isso que os dois lados comemoram. A impressão que o ministro traduziu é de que o presidente Donald Trump não tinha conhecimento exatamente de detalhes das negociações com o Brasil, quando o presidente Lula colocou que os Estados Unidos são superavitários com relação às vendas, né? O Brasil compra mais, é um dos raros países que compram mais do que vendem. Por outro lado, também há longa relação, isso foi colocado na mesa, entre Brasil e Estados Unidos.
Foi intencional a ideia de não citar Jair Bolsonaro, não citar o nome do ministro Alexandre de Moraes, nem tocar na lei Magnitsky, mas falar por alto de sanções para que o governo entenda. Pelo lado bolsonarista, ficou muito claro, né? Aliados do ex-presidente me dizem o seguinte, olha, não mudou nada, porque o interlocutor apontado pelo presidente Donald Trump é o Marco Rubio, o secretário que já vem, lá é o ministro de Relações Exteriores, que é o Departamento de Estado norte-americano, né? Então, ele já vem dando as cartas nessa negociação, ou seja, os bolsonaristas estão dizendo que não mudou nada, está nas mãos dele. Então, o importante é saber agora os próximos passos. Ô Bruno Musa, e entramos aí então com Marco Rubio, que é o ponto também que eu queria trazer para essa conversa, porque ele é visto hoje como uma das lideranças mais ideológicas dentro do governo norte-americano. Pois bem, há a conversa entre Lula e Trump, mas a parte pragmática vai ser tocada por equipes anunciadas por esses governos. E quem vai liderar essa equipe é o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Isso pode trazer um elemento a mais para essa conversa, para o resultado que a gente deva esperar? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Muito obrigado, boa tarde, uma ótima semana para todos nós. Bom, vamos lá. Eu acho que é extremamente precipitado, como o Alan disse, a gente tomar qualquer tipo de conclusão. Veja, o discurso do Alckmin é aquele discurso ainda, aquelas palavras parecem muito bem colocadas naquela entonação política dos anos 90, como se sempre tudo fosse maravilhoso. Eu não caio nessa e, portanto, aqui é a minha opinião um pouco mais contundente a respeito disso. Acho extremamente precipitado. O Trump, ele é imprevisível, nós sabemos disso. Ele teve, primeiro, uma boa interlocução, digamos, com o Putin. Depois, brigou com o Zelensky. Brigou, depois foi um pouco mais ameno. A gente vê isso com a Índia e depois acabou taxando a Índia. Então, me parece que isso é a forma do Trump de ser. Não vejo nenhum tipo de sinalização assim, meu Deus, acabou tudo, está tudo maravilhoso. Eu sou um pouco mais cuidadoso com relação a isso. E exatamente o ponto que você colocou é o que eu ia mencionar. A escolha de Marco Rubio, que ele tem a descendência cubana, ao que me consta, ele ainda tem familiares presos lá dentro do regime, preso porque eu falo que naquela ilha que eu visitei 2 vezes, muitos não podem realmente sair. O Marco Rubio, a escolha do Marco Rubio na interlocução entre Estados Unidos e Brasil, para mim, sinaliza uma prioridade para o tema político e não para o tema econômico, que é o tarifaço especificamente. Portanto, o que me mostra, o que me dá aqui uma dúvida é: será que o Brasil está na lista de prioridades do Marco Rubio ou tantos outros problemas que os Estados Unidos está intermediando? E a gente, obviamente, tem talvez pretensão ou esperança de acreditar que o Brasil seria o número 1 dessa lista, né? Então, eu acredito que para que as tarifas possam ir à mesa de negociação, será extremamente necessário incluir na conversa algum integrante do próprio gabinete econômico, como o Howard Lutnick, por exemplo, o Scott Bessent ou o próprio Greer. Então, eu acho que esse tipo de condução do Marco Rubio dá muito mais ênfase à política do que ao tarifaço. Eu acho extremamente precipitado. Agora eu quero falar de toda essa campanha que foi, Piperno? Quer trazer alguma visão diferente? Eu percebi que você fez uma cara ali, eu conheço já as suas expressões. Na verdade... Depois de quase 3 anos dá para conhecer um pouquinho já. Claro. Eu vou concordar com uma parte do que o Musa disse, porque veja, então, até para ficar muito claro, não há motivo ainda para euforia, mas era muito equivocado, com erros grosseiros de avaliação, o discurso da direita dura de que havia uma situação de ruptura intransponível. Não. Quer dizer, são 2 encontros em menos de 15 dias, com um terceiro encontro já previamente agendado lá para a Malásia, o que mostra que, se nós não temos nada fechado ainda, e é verdade isso, não há também motivo para nenhuma euforia, é fato que aquilo que se apregoava como um distanciamento irreversível não existe. Há, sim, um período de negociação. Negociação altiva, soberana dos 2 lados, e que a gente ainda desconhece qual vai ser o desfecho, mas há claramente uma situação de negociação. E há também o movimento do governo federal de tentar passar uma mensagem positiva, seja nas articulações para fora,
nessas negociações com os Estados Unidos, mas também naquilo que vai ser discutido e que fará diferença, ou poderia fazer, aqui dentro do Brasil. Pensando já nas eleições de 2026. É um bom momento para pautar propostas positivas e mais populares na visão do governo federal. Quem levantou isso foi a Vitória Bel, que obviamente neste momento não vai falar conosco, mas daqui a pouco vai trazer as informações então. Porque é sempre assim, Alan Gani. Ela está conectada conosco há 10 minutos, mas na hora que eu vou chamar Vitória Bel, o sinal sempre tenta pregar aquela peça em mim, mas eu vou passar por cima dele. É a cara do Piperno em 3 anos, você já conhece isso também, né? Pois é, não. São situações que a gente vai tentando desviar. Agora, o Alan Gani, o governo tá... o Piperno. Pimenta no dos outros, né? Refresco. Ô Alan Gani, a gente está tentando mostrar, né, e trazer essa questão do governo federal pintar aqui, no Congresso Nacional, haveria um andamento de propostas que sejam também mais populares, e isso começou agora com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e há uma vontade do governo também de tentar emplacar outros assuntos que deixem um pouco a pauta ideológica de lado e façam o Congresso Nacional se concentrar naquilo que é de interesse dele também, e campanhas que mostrem um governo mais positivo. A começar por essas negociações que também foram divulgadas de maneira muito otimista. Você acha que isso já é um movimento pré-eleitoral bastante robusto? Certamente, Evandro. E olha só, essas pautas, por mais que eu tenha divergência em relação a algumas delas, por exemplo, eu sou a favor da isenção do imposto de renda, mas que haja uma contrapartida de corte de gasto. Sou contra a modificação da escala 6x1. Mas, independentemente disso, essas pautas têm grande apelo popular. É algo muito concreto, porque, pelo menos a curto prazo, traz ali uma percepção de um benefício para a população. Então, é claro que isso acaba fortalecendo o governo, fortalece o presidente Lula num momento importante, que é a campanha já pré-eleitoral aí de 2026, Evandro. E é claro que a oposição vai ter que ter aí alguma estratégia para lidar com esse fortalecimento, pelo menos por enquanto, do governo.